Muito boa noite, meus amigos da TV Cultura. Estamos chegando com mais um programa em pauta. O nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, 7 da noite, aqui pela TV Cultura. Bem, o nosso entrevistado de hoje é um conceituado médico aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ele é ortopedista, é legista e também se dedica à acupuntura. Boa noite, doutor Vicente. É um prazer tê-lo em nosso programa. Tudo bem, doutor Vicente? Marcão, boa noite. Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, doutor, o von Glen é de origem Alemã. alemã. É alemã, mas o meu tataravô veio da Estônia, porque eram como que uma colônia alemã que vivia na Estônia. Eles viveram lá por algumas gerações e ele tinha uma propriedade rural ali e foi de lá que no início do século XX eles vieram para o Brasil. Bem, doutor, o senhor é natural de qual cidade? Eu sou paulistano. Paulistano, Isso. família de lá. A infância o senhor passou na capital? A minha infância foi uma infância de menino paulistano mesmo. Morava em apartamento e passava boa parte do tempo olhando no terraço construir os outros prédios. E daí acho que essa vontade tão grande que eu tinha de sair para ir morar no interior depois que acabasse de estudar. E os estudos? O senhor estudou primário lá na capital? Estudei a minha vida inteira em duas escolas. Eu estudei no colégio alemão, desde o pré-primário até o colegial, e depois na faculdade de medicina até o final da residência. Lá em São Paulo também. Na USP, lá em São Paulo. E por que a medicina? Tem alguém na família? O que influenciou o senhor a escolher a medicina como profissão? Bom, a medicina é uma área que eu acho que todo mundo tem uma certa curiosidade, tem um certo encanto. É você conhecer os segredos que fazem funcionar o corpo humano. É uma maneira de você ter um saber que ajuda o ser humano a melhorar de alguma maneira. A dificuldade também é um desafio. E na época que eu estudei medicina, era também considerado uma elite intelectual. Eu acredito, eu sempre digo que um grande privilégio que eu tive de estudar medicina na USP é hoje ver indivíduos de renome internacional, grandes cientistas aí, de uma elite intelectual, que eu tive a oportunidade de ser colega na faculdade. Isso é uma coisa que acaba honrando bastante. Agora, quando o senhor entrou na faculdade de medicina, o senhor já tinha optado por ortopedia? Não, ortopedia não tinha optado, mas já era alguma coisa que fazia parte do arsenal que eu tinha para escolher, porque quando eu era adolescente, meu pai foi atropelado perto de casa. Aí foi socorrido e foi internado na Santa Casa, em São Paulo, e ficou um mês internado. Naquele tempo, a ortopedia era muito diferente de hoje, mudou bastante. Então, naquele tempo, ele tinha uma fratura, ficava pendurado com um monte de peso no leito, até estabilizar a fratura para depois engessar. Então, no caso de uma fratura de fêmur, isso demorava um mês. Depois de um mês internado é que ele foi engessado e aí prosseguiu o tratamento em casa. Um tratamento que durou uns 6 meses. É só fazer uma parte aqui, esse tratamento hoje, em uma semana eu estaria andando de muleta perfeitamente. Com os recursos que tem de cirurgia, de fixação de fratura. Mas naquela época foi desse jeito. E isso acabou que eu passei quase um mês com o meu pai no hospital, convivendo ali com a ortopedia. Era um pavilhão da Santa Casa só de ortopedia, e com grandes ortopedistas ali. Até hoje a Santa Casa é uma referência na ortopedia, e isso acabou influenciando muito, né, essa ideia. O senhor se formou em que ano, doutor? Eu me formei em 84. 84. Bem no final da ditadura militar. Essa época do final da ditadura eu ainda era estudante. E como foi ser estudante na época da ditadura militar nesse país? O senhor Eu participou de algum movimento? Não. O movimento na época era muito reprimido, né? Na verdade estava entre a repressão e o início já do renascimento do movimento estudantil. E tinha muita greve. Por exemplo, eu estudei na USP. O refeitório da USP
ficou um ano fechado, justo na época que eu mais precisava, estudante, aquele aperto, comendo na universidade, sempre foi uma grande facilidade para os estudantes, e no meu primeiro ano ficou fechado o ano inteiro. O centro residencial dos estudantes, para quem morava fora, também era fechado. No meu tempo, só estrangeiro latino-americano, aqui tinha um pavilhãozinho lá na USP que era reservado a eles. O restante não tinha essa facilidade. Então, assim, foi assim. Quando eu estava terminando a faculdade, foi aquela passeata pelas diretas lá no Pacaembu. Então, aquilo foi muito interessante. Foi bacana. Agora, como que surgiu Santa Bárbara do Oeste na vida do senhor? O senhor já conhecia Santa Bárbara? Eu conhecia de passagem aqui para ir para Piracicaba, do que dava para ver da beira da pista. Mas, como eu falei, eu sempre morei em São Paulo e sempre quis morar no interior. E logo que eu acabei a faculdade, a residência, eu já caí fora para a primeira cidade que apareceu, que não foi Santa Bárbara. Aí, essa cidade aí, houve alguns problemas porque existia uma briga de médico, pessoal antigo brigando com os novos que chegavam, e apesar de eu não estar brigado com ninguém, como eu era do grupo novo, isso acabava influenciando. E por isso eu fiquei um tanto descontente. Então eu queria ficar no interior, mas ir para um lugar onde eu tivesse liberdade para trabalhar. Foi aí que, incrivelmente, eu comecei a procurar outros lugares e quem eu encontrei, que eu nem conhecia, que me convidou para vir para cá, foi o nosso atual prefeito, o Mário. Eu estava estudando para fazer um concurso para ir para outro lugar, e o Mário chegou lá, estava no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, tinha tirado uma semana para estudar. Aí chegou o camarada lá e falou: lá na minha cidade está precisando de um ortopedista. Eu falei: que será esse camarada? Ele falou: não, eu sou diretor clínico do hospital lá, estudei aqui também e tal. Aí eu, já escaldado, porque não tinha dado certo uma vez, aí entrei em contato com uma amiga aqui, marido era engenheiro da Home, aqui, a doutora Maria Inês. Aí ela me pôs em contato com o doutor Adilson, que me recebeu de braços abertos. E aí vim parar em Santa Bárbara, isso há mais de 20 anos. E estamos firmes aqui, barbarense. Tomou dessa água, nunca mais saiu do aqui eu me sinto muito barbarense, tenho orgulho disso. A gente aqui trabalha, quem trabalha aqui trabalha em Americana. E eu nunca senti encanto de mudar daqui e tenho orgulho de dizer que meu consultório é em Santa Bárbara, que eu moro em Santa Bárbara e espero continuar firme aqui. O senhor chegou a receber algum convite para sair daqui ou não? Ah, sim. Existem muitos colegas, por exemplo, que vêm para cá, acabam indo para Americana por algum motivo e outro, e mesmo para outros lugares, para São Paulo, para Floripa, que é um lugar turisticamente muito bonito. Eu quase, na época que eu vim para cá, eu estava vendo casa lá. Mas eu acredito que aqui é um lugar que cresceu muito desde que eu cheguei, um lugar que ainda é um lugar de futuro, que é perto de tudo. Para quem viaja, a coisa mais fácil, tá perto. Então estamos no céu aqui. Aí, estando em Santa Bárbara, o senhor também prestou concurso para médico legista. Isso. Como que surgiu? Então, é difícil ser médico legista, convenhamos. Não, eu acho que é outra área... É um desafio? Instigante, porque você é um detetive, né? É um investigador. E é uma área que para a justiça é muito importante. Sempre foi, sempre vai ser. Muitos crimes são esclarecidos, muita autoria de crime é esclarecida através de uma boa perícia. E aí, na verdade, eu queria ser legista já desde que eu me formei. Acontece que justamente nessa fase, entre a fase que eu me formei e eu acabei vindo para Santa Bárbara, não teve concurso. E foi um bom tempo sem ter concurso. Aí quando abriu, eu já estava aqui. E não existia IML instalado na nossa região. Existia um médico de Campinas que vinham para cá dar uma assistência. Aí nós fomos da época que se montou a equipe aqui, que é em Americana, que é a sede. Agora, o trabalho do legista, como que é um trabalho do médico legista? O que ele faz,
chegou uma pessoa morta com vários tiros. Qual o trabalho que é realizado do médico legista naquele corpo? Bom, então, antes de mais nada, convém dizer que o legista, ele é um médico que é um perito, e o perito que é um técnico, que vai auxiliar a justiça em tudo que esteja relacionado, no caso, à medicina. Você pode ter perito engenheiro, perito físico, matemático, informática, etc. Então é assim, esse conceito que as pessoas têm que o legista atua somente nos casos de exame de mortos, esse é um conceito incompleto, vamos dizer assim. Também, o perito ele atua, uma das áreas que ele atua, sem dúvida, é na área do laboratório de necrópsia, do exame necroscópico, que é o exame do indivíduo que perdeu a vida. Mas também atua em outras áreas que vão desde a clínica médico-legal, o indivíduo se acidenta, o indivíduo é agredido, essas agressões hoje em particular com relação ao direito da mulher, Lei Maria da Penha, violência sexual, violência contra a criança, pareceres médico-legais a respeito de tratamentos médicos. Então é uma área muito ampla. Agora, o senhor teve algum fato curioso que o senhor se recorda nesses anos que o senhor é legista, de fazendo alguma autópsia, aconteceu alguma coisa? O senhor teve algum fato curioso que marcou o senhor ou não? Ou teve algum crime importante que o senhor esteve participando? Sim, sempre tem. Na verdade, crime que se diz de repercussão. Repercussão. Né? E no fim das contas, todo crime sempre tem a sua importância, seja ele de repercussão ou não. Mas já tive, sim, casos, por exemplo, no caso do baleado, que você já tinha falado anteriormente, que eu acabei explicando aquela questão da medicina legal. Do baleado em particular, do homicídio, sempre é importante no exame informar a justiça o que foi visto. Então, o indivíduo, do que ele morreu? Ele foi baleado, em que local do corpo ele foi atingido, que tipo de morte ele teve devido a isso. Então, dentro dessa análise, é muito importante o indivíduo ver o exame e informar a justiça quantos tiros o indivíduo sofreu, o trajeto da bala, porque aí, vamos supor, prende um suspeito, o suspeito é interrogado, ele dá determinadas informações. Essas informações, elas são confrontadas com os fatos observados no exame necroscópico, porque aquilo não tem como mentir, é documentado, você tem fotos, você tem o projétil, muitas vezes você encontra. Então, muitas vezes ali você tem fatos que colocam em contradição completa o que o suspeito acaba dizendo. Inclusive num caso, por exemplo, que pensou-se que era um suicídio que pode se transformar num homicídio. Sim, vice-versa. Eu já tive, por exemplo, o caso no começo da carreira que o indivíduo tomou 3 tiros, um de raspão, e ainda a defesa queria alegar que ele tinha sido suicídio. Né? E, quer dizer, muito difícil, o camarada devia estar muito indeciso para dar um tiro em raspão em si próprio na cabeça, querendo se suicidar. Mas tudo isso é esclarecido porque ali você não tem versões, na perícia você tem os fatos. E a partir dos fatos, isso bem documentado, bem desenvolvido, você esclarece muita coisa. Agora, uma coisa que a gente gostaria de deixar bem esclarecido, doutor, com relação ao tempo para se fazer uma necrópsia. Sim. Muitas famílias ficam revoltadas que tem um ente querido assassinado, o corpo demora muito tempo no Parque Gramado, não sabe todo o trâmite que existe. Exatamente. O senhor não pode fazer uma necrópsia antes de tantas horas, não se faz à noite. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para a gente, por favor. É assim, a grande questão é que nós, brasileiros, temos uma cultura cristã, né? Como a grande maioria dos brasileiros é cristão, de velar e enterrar e sepultar debaixo da terra, em geral,
os nossos entes queridos. Então, logo que o indivíduo falece, existe aquela agonia para preparar o indivíduo para ter o seu velório junto à família. Isso é cultural do Brasil. Mesmo na Europa, por exemplo, que também são cristãos, eles velam de uma maneira diferente, o enterro não tem essa necessidade de ser tão rápido. Estados Unidos também, em geral, fica velando e marca o funeral depois de um tempo. Agora, eu vou falar para você um exemplo contrário. Israel. Israel tem uma tradição religiosa muito forte. Então, por exemplo, acontece aquelas bombas que estouram no mercado lá. Aquilo, a perícia tem que ser de uma velocidade espantosa. E não pode deixar corpo pela rua. Existem alas da religião judaica que não permitem a violação de corpos. Hoje em dia, em Israel, eles têm desenvolvido necrópsia virtual. Eles têm desenvolvido equipamento robótico, equipamento endoscópico para retirar um projétil de dentro do corpo sem violar o corpo. Então, isso por quê? Porque, particularmente para a cultura do judeu, isso é muito importante. Então, é lógico que nós vivemos num país assim, nós somos, como servidor público, temos o dever de respeitar a cultura. Agora, por outro lado, a gente anda em cima da corda bamba. Nós temos que respeitar a nossa cultura, claro, mas antes de tudo, nós temos que esclarecer pontos importantes para a justiça. Então, para isso, existem condições mínimas. Então, essas condições mínimas, em geral, existe a necessidade de você preparar um ambiente para fazer o exame. Existe a necessidade de você ter documentos para você praticar um exame necroscópico. Senão você vai estar violando um cadáver. Então, na verdade, o legista ele é instituído pela autoridade como um perito para atuar num determinado exame. Então, tem lá um acidente, tem lá um homicídio. Existe um ritual processual que é importante obedecer, porque apesar dessa angústia cultural que nós temos, e é nossa, de todos nós, de ter o nosso ente querido, esse ente querido, por outro lado, ele fica à disposição da justiça, pela lei, o tempo que for necessário para esclarecer isso. Então, qual que é o nosso papel? Fazer uma perícia bem feita, de boa qualidade, para não deixar dúvida, o mais rápido possível para liberar o corpo, no caso da perícia da necrópsia, para a família. Agora, isso às vezes dá para fazer rápido, às vezes não dá para fazer tão rápido. Às vezes há necessidade de um exame subsidiário, de alguma coisa, que, em geral, a gente procura já coletar tudo que necessita e já deixar para a família disponibilizado o corpo. Mas para isso, primeiro, tem que ter documentação adequada, não posso fazer nada sem ter uma requisição da autoridade policial, tudo isso demanda um determinado tempo. Muitas vezes as pessoas já vêm reclamando de um corpo que nem chegou no IML ainda. Outras vezes vêm reclamar de um corpo, me ligam e esse corpo foi liberado às 8 horas da manhã, já é hora do almoço e não se sabe o que a funerária fez com o corpo. Então, esse conflito de informação numa hora de sofrimento cria uma ansiedade muito grande e muitas vezes é atribuído isso ao IML, quando na verdade existem outros atores envolvidos. É o menos culpado o legista, né? Muitas vezes. Ok, vamos fazer nosso primeiro intervalo, já já a gente volta, o papo está gostoso aqui com o Dr. Vicente Von Glenn. Rapidinho a gente está de volta.